Boa tarde, camaradas e amigos. Gostaria de começar por saudar todos os presentes, deixando um cumprimento ao Partido Ecologista, os Verdes, e aos muitos independentes que, com o Partido Comunista Português, dão corpo à CDU, construindo este amplo conjunto de participação unitária. As eleições autárquicas que se avizinham não são, como todos realmente sabem, uma declaração pública de afeto ou uma manifestação política de seleção. Não é também um festim, nem um leilão de promessas e talentos. Trata-se, sim, de um ato político muito exigente, que exige dos eleitores capacidade de avaliação política ao que foi prometido e posteriormente concretizado. Um ato eleitoral que temos já em preparação por todo o distrito, ouvindo e envolvendo as populações na elaboração dos projetos de desenvolvimento a apresentar em cada concelho, sem esquecer nem descurar a resposta aos problemas imediatos das populações. É esta a nossa prática no exercício de mandatos, e é isso que temos feito no concelho de Viana do Castelo, perante um PS que continua incapaz de dar respostas cabais a alguns problemas centrais do nosso concelho, mesmo que agora, com a proximidade das eleições, se apressem a fazer pequenas obras por todo o lado. Apesar desta operação em final de mandato, continuam a persistir grandes dificuldades no acesso aos transportes coletivos públicos, com uma rede manifestamente insuficiente para responder às necessidades da mobilidade da população. Tanto se fala de mobilidade pela necessidade de práticas amigas do ambiente e das pessoas, e depois esquecem que a mobilidade passa também por criar mais oferta, frequência adequada às necessidades das populações e redução dos custos para os seus utilizadores. Transportes que sirvam as pessoas, seja para se deslocarem para a escola, para as zonas industriais, para o trabalho ou para aceder a serviços públicos essenciais, como acontece aqui ao lado, em Darque, onde a população reclama há anos por um transporte que os leve somente ao centro de saúde. Caros camaradas, na nossa prática autárquica, orgulhamo-nos de um trabalho distintivo relativamente aos outros. Orgulhamo-nos da nossa consigna, trabalho, honestidade e competência, que marca a ação e a intervenção da CDU no poder local. Uma intervenção que combate e afronta os interesses de grupo e coloca em primeiro lugar o interesse das populações e da sua qualidade de vida. É com este espírito de servir as populações e combater a especulação imobiliária que intervimos também em relação à habitação, denunciando a lei dos despejos do PSD e do CDS e que o PS não quis revogar, a escassez da habitação a custos acessíveis, a falta de incentivos a respostas de apoio ao incentivo alargado destinado aos regimes de renda apoiada ou condicionada. O diagnóstico das carências habitacionais apresentada pela maioria PS no Executivo Municipal diz-nos que no Concelho de Viana do Castelo existe um universo de 2.489 pessoas que necessitam de algum tipo de resposta habitacional condigna. São quase 700 famílias com problemas de habitação, principalmente com problemas de insalubridade e segurança, que deveria envergonhar quem ao longo dos anos foi incapaz de garantir a resposta a esta necessidade básica. O direito à habitação condigna é um direito constitucional, é um direito fundamental e é urgente intervir. Que não se continue a adiar o inadiável,
que não se empurrem os problemas das populações com a barriga, para assim favorecer os poderosos que vão enchendo a barriga, e muitos são os que a enchem. É o caso da entrega de um nosso maior bem, a água. A CDU alertou, informou e denunciou para o que aí vinha. Alertou que a água deve ser gerida pelos municípios, pois são estes que possuem a capacidade de intervenção democrática, que melhor conhecem e podem dignificar um serviço que é dirigido à população. Alertou também para a subida das tarifas em todo o distrito, pois estas passariam a ser niveladas pela tarifa mais alta do distrito, ou seja, Viana do Castelo. Informou para o contrato que iria ser estabelecido com a empresa Águas de Portugal, em que esta seria a maior detentora do capital, com 51%, e os municípios com 49%, abrindo-se assim as portas para uma futura privatização da água no distrito. Não sendo esta uma situação nova, pois tal já sucedeu, como todos sabem, no caso do CTT, da EDP, da PT e de muitas outras empresas públicas. Denunciou esta concessão, pois não se justificam os fins com alegações de facilidade no recurso aos fundos comunitários, ou ainda de melhoria na resposta ao serviço, vejam, prestado às populações. São fins que não justificam os meios, até porque é no melhor pano que cai a nódoa, pois estes fins caíram por terra quando o Governo desmentiu que a facilidade no acesso aos fundos e quando é evidenciado a que todos e que as obras do saneamento e ligações de água são pagas, vejam, pelos municípios, e a água do Alto Minho, das Águas de Portugal, limita-se tão só a gerir e a olhar pela sua manutenção. Alertamos, informamos e denunciamos, fazendo da CDU a voz da defesa dos serviços públicos e da população, a voz da defesa da água pública em todo o distrito e a voz de que a água é um bem essencial à vida e não um negócio. Camaradas e amigos, nestas eleições queremos ir mais longe. Apontamos o objetivo de tudo fazer para a dissolução da ADAME e para o regresso da gestão da água e saneamento aos municípios. E apontamos este objetivo com a confiança e a autoridade de quem não tem duas caras, de quem não diz uma coisa em Viana do Castelo, outra em Valença, outra em Ponte de Lima, outra nos Arcos, na Assembleia da República ou no Parlamento Europeu. Nós honramos a nossa palavra. Camaradas e amigos, a participação é um pilar fundamental da ação política, mas tem sido esquecida e negligenciada, empobrecendo a própria democracia. Aos executivos municipais exige-se o respeito pelas populações, o tratamento das associações e coletividades como parcerias sem favorecimentos ou favores. É urgente colocar no centro de atenção política autárquica a participação da juventude, das associações e coletividades dos trabalhadores, dos empresários, dos agricultores, dos pescadores e reformados, para, em conjunto, se dinamizar a atividade económica, social e cultural de Viana do Castelo. Por isso, apoiar a CDU é dar voz à defesa da população e dos seus direitos. Na luta pelo direito à saúde e à educação, ao saneamento básico, à defesa da água pública, à habitação condigna, a transportes públicos de qualidade e proximidade, à luta contra as portagens, à defesa das freguesias e do poder local democrático, ao trabalho com direitos, incentivando ainda a participação ativa da população. É tudo isto que move
os eleitos da CDU, aliado a uma vontade incansável de intervir, de trabalhar, de transformar e melhorar as condições de vida de quem vive nesta cidade e neste distrito, que é o nosso. O percurso e o trabalho desenvolvido pela CDU no Executivo Municipal de Viana do Castelo, Assembleias Municipais, Assembleias de Freguesia, é a mais viva prova de uma intervenção distintiva, de proposta e próxima das populações, que confirma a necessidade da CDU nestes órgãos autárquicos. Temos provas dadas na dedicação à causa pública, na coerência do nosso trabalho e das nossas propostas e posições, na postura com que servimos a causa pública e não nos servimos dela em Viana do Castelo, na União das Freguesias de Santa Maria Maior, Monserrate e Miadela, Darque, Vilar de Mouros e em muitas outras freguesias ou concelhos onde temos eleitos. A CDU é a força portadora das soluções para os problemas, a força do trabalho, da honestidade e da competência, como comprova a sua intervenção na Câmara Municipal de Viana do Castelo, onde apresentámos dezenas de propostas resultantes da auscultação da população das várias freguesias deste concelho, do atendimento semanal ao munícipe, do contacto com as instituições públicas e privadas e com as associações. Camaradas e amigos, gostaria de terminar esta apresentação, se vocês me deixarem, como comecei há 4 anos atrás, com um poema de um poeta vianense, miadelense, Alfredo Reguengo, que evoca a diferença entre a resignação e o inconformismo, que nos diz: talvez tenhas razão, irmão, talvez que seja inutilmente que eu ando a lutar, a nadar contra a corrente. Talvez que seja muito mais sensato, como dizes, ser cortiça que boia na corrente. Enquanto que eu me mato a lutar, vocês, talvez, serão bem mais felizes deixando-se levar. Eu sei, mas comigo é diferente, amigo. Frente a um destino altivo, eu luto e lutarei, porque sou vivo. Vamos ao trabalho, camaradas! Viva a CDU!